Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. A história de hoje é extraída do livro A Luz Dissipa as Trevas, volume 1, de Paulo Dalto de Oliveira, intitulada A Impaciente, de José Jorge. Então, meus irmãos, era uma jovem médica que atendia seus clientes, que naquele dia, aparentemente todos resolveram comparecer ao mesmo tempo. E a sua preocupação era com o compromisso que tinha, com a palestra que iria proferir num centro espírita. E ela se preocupava em função do horário, pois estava agendado para as 14 horas e ela não desejava faltar a esse compromisso. Na sua preocupação, foi atendendo a todos, até que finalmente alcançou o objetivo. E tomou um susto quando olhou para o relógio. Tinha pouco tempo. Saiu apressada e pegou a estrada, se dirigindo para o centro espírita, onde a esperavam. Mas, como normalmente ocorre nesses momentos, havia na estrada um carro que ia ora para a direita, ora para a esquerda, ora permanecia no meio, deixando-a irritada, angustiada porque a sua preocupação era com o horário e a pessoa parecia fazer de propósito. E ela não conseguia fazer a ultrapassagem. Foi se irritando e, finalmente, num trecho maior de reta, ela conseguiu ultrapassar. Percebeu que se tratava de uma moça que estava dirigindo e não resistiu à sua irritação e xingou a moça, chamando-a de burra, porque antes de dirigir um carro não aprende a dirigir uma carroça. Assim ela disse e seguiu em frente, seguiu viagem, correndo, até que finalmente chegou ao centro espírita, onde a aguardavam. Após sentada à mesa, prestes a iniciar sua palestra, olhou para o auditório e percebeu que a moça a quem ela xingara na estrada estava presente para assistir à palestra. E quando os seus olhos se cruzaram, a moça também naturalmente a reconheceu, levantou-se e foi-se embora, dando a entender que ela não tinha autoridade para falar sobre aquele assunto que estava previsto. A paciência, que está no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. E assim, meus irmãos, quantos casos ocorrem, quantas vezes nós somos testados por Deus, através dos benfeitores, também pelas pessoas com quem convivemos, com quem dividimos a nossa trajetória em meio à sociedade, em meio à família, especialmente aqueles que têm a responsabilidade de servir de referência, como por exemplo no caso da palestrante, pois que para falar de qualquer tema tem que ter autoridade para tal, não somente no sentido do conhecimento, para que faça uma abordagem correta, à altura da proposta oferecida, mas também como exemplo da sua própria vivência. Nós, na condição de trabalhadores espíritas, somos referência, porque somos observados pelas pessoas que ouvem de nós algumas palavras e esperam de nós pelo menos esforço
para nos mantermos em equilíbrio, com atitudes corretas, não somente os espíritas, todos aqueles que têm a responsabilidade de servirem de exemplo na escola, os professores, diretores, perante os seus alunos, pois que são observados nas instituições religiosas, os sacerdotes. Da mesma forma, a observação é permanente, pois que aquilo que falam, que pregam, tem que ser natural em sua vida. Por outro lado, estamos cercados por uma multidão de testemunhas, não somente encarnados, como também desencarnados, como disseram os espíritos ao nosso Allan Kardec. E esses nos observam diante de uma tarefa de doutrinar a espíritos. É claro que, sabedores que somos espíritos imperfeitos, na caminhada evolutiva, sabem que nós podemos errar, nós podemos tropeçar, mas observam o nosso esforço, nosso desejo sincero da mudança para alcançarmos o objetivo e vencermos as nossas limitações e imperfeições. Da mesma forma, os pais perante os filhos, quando lhes dão conselhos, quando lhes chamam a atenção, precisam observar a sua postura, as suas atitudes, para que sejam respeitados. E assim, continuamos nossa jornada, buscando o aprimoramento, compreendendo a necessidade da luta diária, permanente, para alcançarmos o objetivo, da mesma forma entendendo que estamos no processo de crescimento, mas lutarmos para resistir aos impulsos primeiros, ao orgulho, superando as nossas fragilidades e demonstrando que estamos na tentativa de fazer o melhor. Busquemos então, meus irmãos, observar a nossa postura, especialmente quando nos colocamos à disposição dos benfeitores para atuarmos com palavras, com ações, para merecermos credibilidade. Abençoa-nos, Pai, fortalece-nos nesse intento, inspira-nos e ajuda-nos a seguirmos adiante, vencendo as nossas limitações. Que o Senhor nos abençoe, esteja sempre presente em nossa mente e em nossos corações. Que assim seja.